Deixa eu organizar aqui. Boa noite, pessoal do Instagram. Vamos lá iniciar a nossa live da semana, a nossa série da raiva. Vamos nesse movimento, nessa maratona, um novo olhar para a sua mente, para as suas emoções, certo? Essa semana a série se fala da raiva, dessa emoção da raiva e como ela atua no nosso corpo. Trouxe algumas questões aqui para vocês, tá? Vamos lá, iniciando. Essa raiva, gente, que é um sentimento de protesto, né? De defesa, quando a gente se sente inseguro, injustiçado, sabe? Frustrado, né? Por alguém, por alguma situação, enfim. Então, o nosso corpo, ele se defende, a nossa mente se defende, não é? Da raiva. Joga essa raiva pra gente, para que a gente se defenda em algum momento da nossa vida. Sejam bem-vindas, tá? Vanesca, Pri, estamos falando sobre a raiva, sobre essa emoção da raiva, esse sentimento que a gente tem de defesa, não é, de protesto, quando se sentimos assim, injustiçados, compreende? Inseguros em alguma situação ou com alguma pessoa, tá? Então, o nosso corpo libera, né, essa raiva para que eu me defenda. Geralmente, quando o nosso ego, gente, ele se sente ameaçado, pronto, ele reage rapidamente com a raiva. Ele joga a raiva para o nosso corpo, para que a gente se defenda. Ele entende como uma situação de ameaça e logo joga essa energia de raiva, certo? Esse hormônio que faz o meu corpo ferver e agir, certo? Em todos os momentos de insegurança, certo? De inquietação por algum motivo, uma pessoa ou uma situação, alguma frustração. O ego grita logo dentro da gente, certo? Isso é muito variado de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais raivoso, que explode com mais facilidade, com mais rapidez, onde isso já virou um hábito. E existem outras pessoas que não, que têm uma raiva contida, que silencia, que cala a raiva, certo? Que não sabe onde jogar a raiva, que não sabe como agir, que às vezes aquela energia, aquele hormônio, aquela descarga vem para o seu corpo e você não joga na pessoa ou na situação, você joga em si mesmo. E aí eu pergunto, quem é você nesse contexto? Seja bem-vindo, Bruno. Quem são vocês? São as pessoas que realmente engolem, silenciam, né? Ou explodem com facilidade, tem aquela raiva de explosão, né? O nosso sistema límbico, ele é responsável por nossas emoções, gente. Então, quando ele vê essa situação de perigo, ele faz a avaliação e joga a demanda correta para que eu me defenda daquela situação. Entende? Então, ele joga raiva, um pouco de agressividade e eu vou dosando aquilo de acordo com a situação, de acordo com a pessoa que estiver na minha frente. Compreende? Isso depende muito, depende de gatilhos mentais, que geralmente estão ali arquivados, ó. Geralmente o gatilho mental, ele é algo do passado que a minha mente entende, certo? Que aquilo não é bom, sabe? Que não é confortável. Então ele logo relembra que eu já vivi aquilo que não foi bom e ele manda as minhas defesas, certo? Então pode ser por um gatilho, né? Depende muito do meu contexto de vida, da minha criação, de quem foi meu pai e minha mãe, quais são os meus espelhos na vida, como foi a minha criação. Então depende muito da minha personalidade, da minha construção, qual é a minha base, qual é a minha essência. Também depende a forma, né, que eu cresci e quais são as crenças que eu carreguei comigo ao longo da vida. Isso também vem em conta na hora da explosão, na hora da raiva, né?
Também a avaliação, né, do sistema límbico, dependendo dos riscos, tá? Depende muito do risco que você está passando, o risco emocional e o risco físico mesmo, de sofrer uma agressão física. Então, o sistema límbico, ele manda a minha defesa na hora. Ele manda a defesa quando é emocional, uma ameaça emocional, onde eu vou ter pensamentos, frases para dizer ali que pode ferir a outra pessoa, machucar outra pessoa, sabe? Ou uma agressão física, onde eu vou ter um raciocínio de como me defender daquele agressor. Compreende? Então, ele vai mandar algum tipo de reação. Então, você percebe que não é uma coisa só do que eu estou falando. É um conjunto. É uma junção de vários fatores que levam à intensidade da raiva. Dela existir muito intensa ou não, ou dela ser fraca. Depende dessa avaliação do sistema límbico, ela depende dos meus gatilhos, se é uma vivência do passado e de como foi a minha criação. Como foi que eu construí as minhas crenças. E isso vai dizer muito de como é a minha raiva. E aí pensem, reflitam, como é que está a raiva de vocês, sabe? Como é que vocês estão lidando? Quais são os gatilhos mentais de raiva na tua vida? Sabe? Você conhece? Que é importante o autoconhecimento. Você já parou para pensar sobre as suas emoções, sobre os seus gatilhos? Como é que ele age no teu corpo? Já parou para refletir, sabe? Se você tem esse hábito de explodir ou de engolir a raiva, aquelas frases que já vem feita na sua cabeça, você engole e não fala. Quem é você nesse contexto? Como é que você está comandando, sabe, a sua mente, as suas emoções? Como é que você está administrando o seu emocional nos dias atuais, sabe? Como é que você está utilizando a energia da raiva, né? Porque quando vem a raiva, vem uma energia, a gente cria uma força, né, monstruosa. E essa energia você está canalizando como? De forma positiva na sua vida? De forma negativa? Se avaliem. Percebam em que ciclo você está vivendo. Porque é libertador, gente, se conhecer. É libertador, sabe? A gente conhecer as nossas próprias emoções, tentar entender, tentar gerar uma intimidade com ela. Porque quando eu tenho intimidade, sabe, ela fica muito previsível, então eu começo a ter controle de certas situações. Essa situação, geralmente eu explodo. Eu já sei, porque eu me conheço o suficiente. Isso é importante quando eu digo que é libertador, porque as emoções fazem com que eu me comunique com o mundo, com a sociedade. Então eu não sou um ser isolado, eu faço parte do mundo. É necessária a boa comunicação, a boa gestão das emoções. Então eu preciso entender quem sou eu e como a minha emoção age em cada situação, para que eu consiga realmente compreender cada uma delas, né? Principalmente essa que vem no impulso, que é a raiva, certo? Para que eu consiga domá-la, criar estratégias para conviver com ela, porque a raiva é normal, gente, ela faz parte do ser humano. Ela faz parte da vida, das nossas emoções. Então, assim, colocar a raiva para fora, certo? É normal. Mas explodir, viver um descontrole ou engolir, silenciar, sabe? Não colocar ela para canto nenhum, ela vai ficar dentro de você e vai somatizar o seu corpo e o seu campo energético, tá? Então a sua mente se desequilibra, o seu campo energético desequilibra, a sua vibração cai. Então esse é o ponto de desequilíbrio, essa disparidade, onde silenciar, certo? Ou extravasar de uma forma impensada, onde você não consegue ter controle. Então, nenhuma das alternativas é saudável para o nosso corpo, para a nossa mente e para o nosso espírito, gente. Então, a gente precisa encontrar o caminho do meio. Eu preciso encontrar o ponto de equilíbrio.
dos meus ataques de raiva, dos meus momentos de raiva, porque a raiva ela faz parte de mim. Eu não posso dizer aqui para você que ela vai deixar de existir na sua vida, não, porque você é um ser humano normal, comum, e ela existe, ela faz parte da vida. Seja bem-vinda, Norma, Gina, Maria Bethânia, tá? Estamos falando aqui sobre a energia da raiva, a emoção da raiva e como ela atua na nossa mente, na nossa vida, tá? Existem pessoas que têm o ataque da raiva, né? E o ataque da raiva ele vem várias sensações, sentimentos de falta de controle, certo? Tem pessoas que quebram objetos, pertences, se batem na parede, batem em pessoas, sabe? Tremores, ficam suando do tamanho da raiva que tá tendo, gente. Para você sentir, é tão forte que é essa energia na gente, tá? Então ela acelera o batimento cardíaco, a gente faz ameaças verbais, a gente fere o outro, né? Palavras ferinas, palavras pesadas, frases pesadas. E existem pessoas que ultrapassam e entram na agressão mesmo, na agressão física, né? Contra o seu próprio corpo, como existem pessoas que dão um murro na parede e machucam a mão. Vão quebrar um prato dentro de casa, ou agredir realmente o outro. Perder por completo o controle do que está acontecendo, sabe? Do que você está fazendo. Sabe aquele amigo pavio curto? Ou aquele que é bem calmo, mas se você pisa no calo dele, ele vira um Hulk. É desse que eu tô falando, sabe? São esses perfis que tem descontrole que eu vou trazer aqui para vocês também. Existe um transtorno, gente, que é o transtorno explosivo intermitente, o TEI. São pessoas que realmente não têm controle da raiva. Não são pessoas ruins, mas não conseguem controlar o nível de raiva. Não conseguem dar limite à própria raiva e explodem. Geralmente, certo? A causa é genética, principalmente quando a família tem um histórico de TDAH, tá? Então pode vir filhos, netos, certo? Com esse transtorno, onde ele não vai conseguir, certo? Equilibrar e ter domínio das próprias emoções, dessa energia de raiva, certo? Então muitos chamam de síndrome do Hulk, né? Síndrome do pavio curto, que são pessoas que realmente são descontroladas, são intensas, explosivas, certo? Impulsivas e não pensam naquele momento, naquele ato. A pessoa, ela não pensa nas consequências que aquela atitude vai ter. Se vai finalizar um relacionamento, se vai afastar uma pessoa que você ama, uma pessoa querida, sabe? Se vai te tirar daquele cargo, daquele emprego que você tanto queria, se vai fazer com que as pessoas te julguem. Você não pensa se vai machucar alguém ou vai se machucar. São pessoas que agem no impulso, não pensam. É uma forma disfuncional de agir com a energia da raiva, sabe? Sem controle, através de explosões. Na hora que isso acontece, gente, dá aquela sensação de alívio. Eu revidei, eu dei a resposta certa, calei aquela pessoa. Sabe como é? Me defendi à altura. Compreende? Você não para pensar no nível de desequilíbrio que aconteceu. Você não para se analisar. Que nível de explosão você teve? Na sua cabeça dá aquele alívio, aquele prazer momentâneo. E aí eu digo, gente, é momentâneo. Não é um prazer, não é uma alegria duradoura. Dura pouco, certo? E se você não presta atenção com carinho nesse seu comportamento, e isso se repete mais vezes e você não se percebe, pode virar um hábito. E aí você vai ser o conhecido na turma pavio curto. Bate em todo mundo, vai pra porrada. Entende? E você não se analisa e não para pensar
que perdeu o controle, se isso foi algo bom, se foi correto, se está te fazendo perder situações e pessoas na vida. Esse descontrole, entende? E pode virar um hábito, inclusive para quem é mãe. Para quem é mãe, para quem tem família, para quem é pai, somos espelhos para os filhos. As crianças seguem uma modelagem da sociedade, não é? Do contexto da família e de pai e mãe. Então, para quem é pai, para quem é mãe, para quem convive com outras pessoas que são crianças, que ainda estão se formando uma personalidade para a vida, para o mundo, existe essa responsabilidade muito grande do que você está passando, do que você está ensinando para o outro. Compreende? Se você está ensinando realmente esse descontrole. E aí eu afirmo, tá? Depois que vem essa explosão, que vem esse alívio momentâneo da raiva, vem a culpa. Gera uma culpa, uma vergonha das pessoas que viram aquilo, que viram o seu descontrole. Ninguém que é raivoso, sabe? Gosta de ser raivoso muito tempo. Compreende? As pessoas se afastam de você. Isso vira um rótulo seu. Você pavio curto, arranja briga em todo canto. Aquele amigo que a gente não quer ver muito, porque sempre termina em uma confusão. Aquele casal que vive brigando, que tudo é uma briga, que tudo é uma raiva, certo? Que tem palavras ásperas. Vem a vergonha. Quem tem esse transtorno leve, geralmente tem crise de 2 a 3 crises dessas explosivas, certo? Por semana, gente. Mas é uma explosão verbal, entende? É no nível mais leve, onde você só ofende com palavras, mas você é raivoso. Você quando fala, você fala, certo? Porque tem gente que diz, poxa, é melhor ter apanhado do que ter ouvido aquelas palavras. Então você vai no extremo, no excesso, tá? Você não mede palavras. Então quem tem esse transtorno, no nível mais grave, certo? Mais elevado, tem 3 explosões mais ou menos no ano, certo? E são explosões mais sérias, onde você pode machucar o seu próprio corpo ou você pode machucar o outro, certo? Onde você pode realmente colocar alguém em perigo de dentro da sua casa, quebrando vidro ou coisa do tipo. Então esse descontrole anual, certo? Também leva a crer que você tem esse transtorno, né? Tem o TEI e que precisa realmente tratar, tá? Porque não cuidando pode virar uma depressão, porque vira um acúmulo, certo? De culpa, de vergonha. Você perde pessoas, aí você vai ficando triste, compreende? Porque você não consegue ter controle da sua emoção de raiva. Você não consegue, essa energia só cresce, teu corpo só somatiza. As tuas energias desequilibram, os teus pensamentos desequilibram e a coisa só piora. Então, se você é essa pessoa que está em desequilíbrio ou conhece alguém, tem solução, tá? Tem controle. Você tem que realmente ter um acompanhamento psiquiátrico, porque é medicamentoso, certo? E psicológico, certo? Provavelmente com a psicóloga de TCC, para trabalhar os teus comportamentos. Na terapia holística, a gente trabalha também o equilíbrio do teu campo energético. A gente atua com o reiki, equilibrando o teu campo energético, equilibrando os teus chakras e acalmando os teus pensamentos, que geralmente quem tem um transtorno, né? Raivoso, né? E que vira o Hulk, como eu estou te dizendo, 3 vezes por semana, nesse nível, certo? Tá com os pensamentos em desequilíbrio. Precisa equilibrar o campo vibracional, certo? Os pensamentos. Com florais também, na terapia holística se atua para equilibrar o funcionamento do corpo, porque quando eu tô com raiva, meu coração acelera, eu fico tremendo, não é?
O meu corpo somatiza, ele reage na hora. A minha raiva está indo para o outro, mas eu atinjo primeiro a quem? A mim. A raiva vem primeiro para mim. Entende? Eu maltrato primeiro o meu corpo com um ataque de raiva. Fluxo sanguíneo, minha pressão pode subir. Certo? Eu machuco os meus órgãos para poder depois machucar o outro. Entende? Então o floral ele atua muito bem nesses episódios de raiva, certo? Me acompanha, Gina Carla, que eu vou deixar aqui um passo a passo para controlar essa situação, tá? Dos episódios do dia a dia. E uma das alternativas é essa para quem for diagnosticado com transtorno, tá, gente? Tem que ter o acompanhamento psiquiátrico, tem que ter o acompanhamento psicológico, pode fazer paralelo à terapia holística, certo? Inclusive na hipnoterapia a gente trabalha com a PNL, ressignificando padrões de comportamento, certo? Então vai te auxiliar de fato a ter o teu equilíbrio de pensamentos nessa transição entre um comportamento e outro, porque existem as recaídas, existe esse sentimento de culpa por não ter conseguido, de frustração por não ter conseguido. Então, na hipnoterapia, a gente vai ressignificando e vai te fortalecendo com o floral. Essas sensações que eu falei do corpo físico, eles vão sanando, certo? Isso traz um alívio muito grande pra gente, principalmente na hora que eu tô tentando trocar, certo? O meu comportamento, o não sentir essa descarga de energia me faz bem, me faz sentir que eu estou no controle, que eu consigo, certo, gente? E a gente consegue mudar. Isso é um fato, isso é uma realidade, certo? Mas tem uma outra questão que eu trago aqui para vocês, tá? Sobre a raiva. Porque a raiva, vê bem, ela esconde muitas vezes a nossa fragilidade. Existem pessoas que não têm esse transtorno, mas que utilizam da raiva para se esconder. É um escudo de força para esconder a sua fragilidade. E você precisa parar e se perguntar agora se você está fazendo isso com a sua vida. Reflitam. Porque tem gente que esconde os medos, principalmente numa era de perfeição, onde todo mundo tem que acertar, tem que ser perfeito, sabe? Tem que ser herói, não pode errar. Somos seres humanos falhos em construção. Nossas emoções existem, a gente não nasce sabendo, a gente aprende a cada dia. Mas essa humildade, ela tá deixando de existir, sabe? A humildade de ser só um ser humano em construção. Compreende? As pessoas estão perdendo a humanidade, querendo ser super-heróis. E aí não pode ter medo. Então tem gente que bota o escudo da raiva para não demonstrar medos. Na hora que tá com medo, é agressivo. Você conhece alguém assim? Entende? Tem muita gente que é assim. Tem gente também que esconde as culpas. Que tem culpas, que tem acúmulo de culpas e pega a raiva, certo? E faz de escudo, para que ninguém descubra as suas verdades. Entende? Muitas vezes tentamos escondê-las de nós mesmos, mas as suas verdades e as suas culpas estão dentro de você. Não adianta botar debaixo do tapete. Nossas emoções têm que ser conhecidas, trabalhadas. Você tem que gerar intimidade com o seu eu. Tá certo? Uma outra coisa é a dificuldade de dizer não. Ah, tem gente com muita raiva disso. Que tem crise, acesso de raiva porque só consegue dizer sim. Não consegue dizer não. Que muitas vezes não quer fazer, sabe? Que o outro está ultrapassando limites. Você às vezes entra em um relacionamento, gente, até abusivo. Porque você não consegue dar um não, você não consegue impor limites. E aí você nem resolve a situação e você cala. Sabe? Tem gente que cala, que não dá um não, mas tem um acesso de raiva. E aí o acesso de raiva somatiza o teu corpo.
Porque você não levou essa raiva para outra pessoa. Então, geralmente, essa raiva, né, o copo transbordando, vai respingar em outras pessoas, que não tem nada a ver com a história. Vai ser no teu trabalho, na tua família, às vezes não tem nada a ver, certo? E leva uma agressividade, porque você está raivoso, infeliz com o seu comportamento, de não saber dizer não. Então, às vezes, a raiva ela vem como um escudo. Uma raiva voltada para si mesmo, ou uma raiva que você joga no outro por uma insatisfação, sabe? Por uma limitação ou dificuldade sua, certo? Então tem gente que é manipulador e tem gente que é manipulado. Então manipuladores, quando não conseguem, têm acesso de raiva. Entende? Quando você não consegue fazer com que o outro faça exatamente o que você quer, e você é assim, aquele típico manipulador, você tem acesso de raiva. Você transforma aquela manipulação numa longa discussão e ainda vai colocar a culpa no outro. Então existem alguns escudos, certo? Da raiva, que precisam ser analisados por você. É um momento realmente de você conhecer as suas próprias emoções, saber o que é que você está fazendo com cada uma delas. A falta de perdão também tem escudo de raiva. Por que tem escudo de raiva? Porque se eu não perdoei, quando eu encontro aquela pessoa, meu coração vai palpitar e eu vou ter a raiva. Entende? Eu não vou ficar bem em encontrar aquela pessoa no mesmo ambiente. O tremor, certo? Todas as somatizações de corpo, né, que o corpo transborda, vai vir justamente na hora que eu encontrei aquela pessoa que eu tenho raiva. Eu não vou querer estar no mesmo ambiente, eu vou ficar de cara feia, entende? Eu vou ter raiva. A pessoa vai falar alguma coisa, eu vou achar que foi comigo, às vezes nem foi. Às vezes não foi. Mas você, tudo que a pessoa falar, se você não perdoou, você vai levar pra si. Você vai achar que foi com você e você vai ficar raivoso sempre que encontrar essa pessoa e essa energia. Porque você não se resolveu com você, você está fazendo a raiva como um escudo. Isso não funciona. Isso adoece. Entende? É colocar teus problemas e tuas questões debaixo do tapete, não vai adiantar nada. No dia que levantar esse tapete, haja confusão debaixo dele. Entende? Então é melhor não somatizar na vida. É vivendo e resolvendo cada emoção. Fica mais fácil. E existe, inclusive, alguns filhos que eu acompanho que têm essa necessidade de reconhecimento. Isso é um problema, gente. É um problema. Porque às vezes o pai ou a mãe tem mais afinidade com um dos filhos, que aquele filho que está lá dentro da casa, que cuida, sabe? Vira uma fera. Vira um Hulk. Porque meu pai não gosta tanto de mim, sabe? Porque minha mãe não me reconhece, não reconhece o que eu faço. Então, existem, às vezes, conexões fortes de um pai ou de a mãe, ou da mãe com um filho específico, afinidade. Mas aquele que está lá dentro da casa, do apartamento, que cuida, que está no dia a dia, muitos deles têm a necessidade de reconhecimento. E aí, quando percebe que não tem esse reconhecimento, quando se sente rejeitado, certo? Pelo pai ou pela mãe, percebe que eu faço de tudo aqui, mas meu pai e minha mãe gostam mais daquele que vem só visitar. Entende? Então eles se sentem injustiçados, rejeitados, e aí eles jogam a raiva na família, no pai, na mãe. E muitas vezes fica até sem sentido, porque você se torna uma pessoa mal-humorada, raivosa com a sua própria vida. E isso você tem que ter cuidado. Tem que ter muito zelo pelas suas emoções. Porque tudo que eu alimento só cresce dentro de mim, eu vou me tornando aquilo, e eu garanto, gente, você é muito mais do que isso. Não existe só raiva dentro de você. Não alimente rejeição dentro de você. Não faça pelo outro esperando nada em troca. Seja um filho realmente presente, porque você decidiu ser. E se tranquilize e acalma o coração, porque o universo, sabe, ele retribui tudo que eu dou.
Se eu dou o meu melhor, retribui. O universo ele vai retribuir o melhor para a minha vida. Não tenha dúvida, vindo desse pai, dessa mãe ou não. Mas as coisas boas na tua vida vão acontecer. Mas às vezes, sabe, o ego fica ali prendendo a gente e a gente quer o reconhecimento só daquela pessoa. Se não for daquela pessoa, não dá, não quero. Entende? Para de birra. Seja uma adulta, seja um adulto, você cresceu. Se ame, se respeite, se valorize. Entenda que conexão existe, afinidade existe. E isso não quer dizer que é um amor maior e um amor menor. Amor é amor. E decisão é decisão. Então se autorresponsabilize pela sua decisão de estar ao lado de um pai e de uma mãe, de ser a sua melhor versão. E pouco importa se eles estão sendo a deles. É uma decisão sua, se aproprie disso. Para diminuir os ataques de raiva que está fazendo mal, primeiramente, a você. E deixando o ambiente de casa pesado, que aí fica aquela família, aquele filho de bico com o pai, com a mãe, uma semana, porque o irmão veio visitar e o pai tratou bem. Entende? E ele sentiu ciúme. Mergulhe dentro de si e se questione por que existe essa necessidade, essa carência. Será que você não está se amando o suficiente, gente? Que vazio é esse? Você precisa entender que você está suprindo esse vazio com a raiva. Eu tenho certeza que você tem outras emoções e outros valores a trabalhar, que vai fazer bem para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos, mas principalmente para você. O primeiro a se beneficiar, de fato, vai ser você. Tem gente também que tem a sensação de impotência de certas situações. Existem momentos assim, gente, que somos impotentes, né? Tem gente que está vivendo luto, tem gente que está vivendo uma separação, quando uma outra pessoa não te quer, sabe? Terminou um relacionamento, tem gente que não aceita, se sente impotente e vira raiva pura. Raiva da vida, por que está acontecendo comigo? Por que logo eu? E quer porque quer, o ego fica, porque você tem que ter aquela pessoa do seu lado, mesmo que o outro não queira. Compreende? Você vai alimentando essa raiva e fazendo essa raiva agressiva de escudo na sua vida. Então, às vezes, a raiva vem como um escudo e você precisa se analisar, sabe? Porque é muito ruim, gente, ter raiva, inclusive, de si mesmo. Veja que energia você está jogando para você. Porque tem gente que joga a raiva de si mesmo diante das escolhas. Ai, Sandra, me arrependo daquela escolha. Passou. Não tem mais o que fazer, não tenho o que fazer com o que passou. Mas eu tenho o direito, sabe? E o dever de reparar o aqui e agora. De tentar ser melhor aqui e agora. De conduzir a minha vida com o que eu tenho agora. De uma forma mais amorosa, de uma forma leve. De uma forma melhor. Não só para mim, mas para todos que estão ao meu redor. Não gerando raiva de mim mesmo. Sabe? Uma condenação, uma autocondenação. Eu vejo gente se condenando e não sai desse ciclo de condenação. Minha culpa, minha grande culpa. Errou, gente. O ser humano erra mesmo. A gente falha. O importante é a gente realmente entender o que foi que aconteceu na nossa vida e seguir. Mas seguir evoluindo de uma forma diferente. Porque as consequências da raiva, eu trago aqui para vocês, são péssimas. É somatização do corpo. O corpo pesa, o batimento cardíaco aumenta. Gera pressão alta. Libera hormônio de estresse. Entende? Isso só te faz mal. Dores no estômago. Tem gente que tem gastrite emocional. Quando eu digo que somatiza no corpo, é real. Somatiza no teu corpo. O teu corpo adoece. Do mau gerenciamento que você tem com as suas emoções. Entende? Diminui, certo? Os neurônios associados à memória, gente, acredita? De curto prazo. Então afeta até na forma que você vai conduzir seus pensamentos e suas ações. Interfere na forma que você dá julgamento às pessoas.
Porque geralmente uma pessoa raivosa, certo? Ela julga mais. Ela é crítica, ela é pesada, é intolerante. Porque uma coisa vai ligando a outra dentro da minha mente. E você tem o poder de escolher ir por essa linha mais pesada que existe dentro de você, essa linha mais forte, mais agitada, que vindo num ponto de equilíbrio é bom, porque tudo que tem dentro de mim é bom. Ou você pode ir por uma linha mais leve, mais tranquila, que venha trazer benefícios para o teu corpo, para a tua mente e para o teu campo energético, gente. Compreende? Enfraquece o nosso sistema imunológico. Causa tontura, insônia, tem gente que não dorme de raiva. Tive uma raiva no trabalho e passa a noite acordado. Já pensou? Quem perdeu a noite? Você. Para repor esse sono reparador para o teu corpo, demora. Compreende? O mal que você está fazendo a si mesmo. É parar para perceber, será que eu mereço esse desequilíbrio? Será que eu estou merecendo isso mesmo? Entende? Porque quando eu encontro o ponto de equilíbrio, eu não estou sendo fraca, frágil. Não. Eu estou me beneficiando primeiro. Porque tudo pode ser dito. Você pode se defender, mas na proporção certa. Nunca em desequilíbrio. Essa disparidade realmente só adoece. Causa desequilíbrio, inclusive alimentar. Tem gente que não come quando está com raiva e tem gente que come tudo que vier pela frente. Aí às vezes você está empenhada ali na dieta, ó, firme, forte, conseguindo, e teve uma raiva, vai comer um doce. Socorro, gente. Aí saiu da dieta, acabou, foi tudo por água abaixo. Aí vem culpa, tristeza, ressentimento. Toda a explosão de raiva vai vir uma decepção com você mesmo depois. O prazer é momentâneo. Então, esse desequilíbrio não compensa. Desequilibra o teu campo energético e todos os teus chakras. Não compensa mesmo, gente. Entende? Eu vejo gente se massacrando, sabe? Mascarando realmente as suas próprias fragilidades de ser humano normal. Com a capa raivosa. É a capa da força. Eu sou forte. A base da raiva, do grito. A gente não impõe respeito com grito, gente. Quem disse isso, pelo amor de Deus? Isso não existe. Compreende? Não é dessa forma que você vai impor respeito nenhum na sua vida. Mas tem gente que usa essa capa monstruosa da força, a força da raiva, e aí agride pessoas, gera ressentimento, intimida as pessoas, a pessoa fica com medo de falar. Porque aquela pessoa já é conhecida do pavio curto, certo? E aí você fica com medo até de se aproximar, de se expressar. Você gera afastamento. Entende? Você não une, você desune com essa agressividade. Isso é ruim para você. Isso assusta as pessoas. Assusta a si mesmo, sabe? Então, assim, em nenhum aspecto da nossa vida, isso é bom. É verdade, Georgina. Cria relações difíceis. Com certeza, cria relação difícil, né? E como a Lúcia está dizendo, muitas vezes o outro não está nem aí. Ele não está nessa energia de raiva, você está sofrendo sozinho. Você brigou no trabalho, sabe? E passou a noite toda sem dormir. E só você viveu aquela angústia, aquela inquietação. O outro que você brigou dormiu tranquilamente. Será que você merece isso? Se ame. Comece a gerenciar suas emoções, que é o primeiro passo de respeito. Certo? Porque às vezes, gente, você está certo. Eu vejo pessoas que estão certas, mas se perdem com a agressividade. É uma coisa impressionante. Onde as pessoas vão focar na agressividade. Você viu como aquela moça foi agressiva? Você viu o que ela fez? Que ela quebrou alguma coisa, que ela gritou. Quando você fala firme as suas verdades, sem extrapolar esse limite, você é ouvido. Você é levado em consideração e aí é o caminho do respeito.
de você virar uma autoridade, seja na empresa que você trabalha, seja na família, entre os amigos. E não com grito, não com agressividade, não colocando o outro para baixo. Entende? Não mexendo nas feridas do meu colega. Simples assim. Esse é o caminho correto. Então você pode controlar sim seus pensamentos raivosos. Você pode controlar as suas palavras, porque os nossos pensamentos vão virar palavras. Palavras doentias, agressivas, se eu não colocar limite. Se eu não der o freio certo, vai virar uma ação. Entende? E uma ação desastrosa para você mesmo e para o próximo. E não venham me dizer, que muitas pessoas dizem, eu nasci assim, vou morrer assim, com a síndrome da Gabriela mesmo, porque essa síndrome da Gabriela, gente, sabe, essa teoria, ela não tem sentido para a vida. Ela não dá sentido para a nossa vida. Compreende? A vida é movimento. A vida é movimento de mudança, de crescimento e amadurecimento. Desde que nascemos, mudamos. Entende? Bebezinho, movimento, se mexendo, mexendo as perninhas lá dentro do berço. Começa a engatear. É movimento, isso é estar vivo. Isso é vida. É crescer, sair de criança, sabe? Adolescência, fase adulta. Está dentro da normalidade. Crescimento, amadurecimento. A forma que você lida com a vida hoje não é quando você lidava, não é igual como você lidava quando você era criança. Entende que é diferente? Porque você amadureceu. Isso é movimento de vida. Então estamos em constante mudança. Eu não nasci assim, vou morrer assim, não. Eu vou morrer muito melhor. Compreende? O fim do meu ciclo tem que ser muito melhor do que como ele iniciou. Tem que ser uma crescente. Não se conformem em ter raiva, explosões de raiva, isso é normal. As pessoas são assim, todo mundo tá assim. Não. Não. É por isso que tá desastroso o mundo. É normal o homem bater em mulher. Não, não é. Não é normal essa agressividade. Não é normal essa explosão. Não aceite como normal isso na sua vida. Se você estiver se percebendo nessa raiva. Isso é desequilíbrio. É você ser um barco à deriva com as suas próprias emoções. Assuma a sua vida e o comando dela, sabe? Dessas emoções. Vou trazer aqui algumas coisas para você, algumas alternativas, tá? Que Gina pediu bem no comecinho da live, eu estou trazendo agora para que você controle a sua raiva, tá? O que fazer para controlar essa raiva? Vou falar aqui um pouco de perdão. Trabalhe o hábito do perdão. Por que eu estou trazendo o perdão? Porque no perdão, certo? Perdão pequenininho do dia a dia. Aquelas coisas pequenininhas que me dão raiva, que eu não perdoo, que eu não deixo passar. Eu começo a trabalhar a empatia, a paciência. Porque geralmente quem tem explosão de raiva, gente, não tem paciência com o outro. Sabe? Abrir o sinal, dá logo aquela buzinada. Não tem paciência para nada na vida. Quer tudo na hora que quer. O ego é gritante. Começa a controlar o teu ego. Mostra a ele quem é que manda. Então começa, sabe? A trabalhar essa paciência. A perdoar o deslize do outro. Pequenininho do dia a dia. Do ambiente de trabalho. De casa. Isso começa a ensinar a tua mente. De forma muito sutil. Que o outro falha. Que você também falha. E que tá tudo bem. A gente está construindo, cada um construindo, sabe, o seu ser melhor, certo? Então essa atividade pequenininha de perdoar o deslize do outro, certo? O pequenininho vai construir o grande, não tenha dúvida. Um outro ponto que eu trago aqui, que vai ajudar muito, é a atividade física. Quem tem raiva e não faz, começa a fazer agora. Você precisa extravasar essa raiva no lugar certo. Você vai fazer dessa energia algo de bom para você. Entende? Você vai fazer bem ao seu corpo, à sua mente.
Você vai ter qualidade de vida, ou seja, você está pegando uma energia densa, uma energia forte, que é a raiva, sabe? Uma emoção que é fervorosa dentro de você e você está jogando em seu benefício, não em seu malefício. Isso é ter sabedoria. Faça atividade física. Jogue, sabe, a sua energia em atividade. Porque quando você chegar em casa, você vai estar mais calmo. Você já jogou aquela adrenalina ali fora de casa, certo? O corpo agradece, a família agradece, certo? A sua mente vai ficar muito agradecida, bem mais calma. Tem uma outra atividade aqui, que é não negar a irritação. A emoção existe, faz parte do ser humano. Tem gente que nega a emoção. Nega que está irritado. Você está irritado e pronto. Você não precisa ser perfeito. Você é só um ser humano, certo? Então, aceita que é um ser humano e tenta entender os porquês. Sabe? Por que eu fiquei com raiva? Por que eu me magoei? Será que foi um gatilho? Foi algo que eu vivi lá atrás? Sabe? Que a minha mente realmente acionou essa defesa? Anota num caderninho do lixo emocional. Se faz terapia, leva para uma terapia. Entende? Para começar a entender o funcionamento da tua mente. De forma calma, evitando impulsos. Evita responder na hora da raiva. Ao invés de responder, tenta entender a irritação. O que é que está acontecendo? Por que eu estou ficando irritado? Sabe? Porque você não fica irritado de uma hora para outra. Você vai ficando irritado. Entende? Por que eu estou me irritando? Estou começando a ficar raivosa. O que é que está acontecendo comigo? Aceita a irritação que existe dentro de você, que é um ser humano, e tenta entender ela. Se ela está dentro da normalidade, certo? E você deixa ela sair na proporção certa. Nunca de uma forma onde você não tenha o controle. O problema está quando a gente deixa ela solta demais, ao ponto de não ter o controle, certo? Porque aí eu perco o controle do que vai acontecer. Eu fico momentaneamente irracional, gente. Certo? E isso só pode me fazer mal. Compreende? Então, uma outra alternativa que eu trago aqui é aprender a respirar, tá? Aprendam a respirar. Parece bobo, né? Simples, clichê, mas é uma realidade. Certo? Tá brigando no trabalho, aquela reunião pesada. Tá nervoso? Gente, vai no banheiro. Vai no banheiro e respira. De 2 a 3 minutos. Vai parecer uma eternidade para você. Para quem está começando agora, vai ser uma eternidade respirar. A respiração consciente. Respira. Respira pelo nariz. Experimenta respirar pelo nariz. Soltar pela boca. Experimenta sentir o ar entrando nos teus pulmões. Perceber a tua barriga inflando. Ser a respiração consciente. E você vai focando na respiração, e eu gosto muito de trabalhar esse pensamento que eu vou dizer agora. Que a minha raiva inconsciente, descontrolada, ela está saindo pela minha boca. Então eu respiro e eu jogo para o universo aquilo ali. Certo? Eu não deixo somatizar no meu corpo. Está saindo de mim, está sendo diluída da melhor forma possível. Isso vai te aliviar. Eu tenho certeza que você vai voltar para a reunião diferente, tá? Faz disso uma prática. Faz disso, de fato, uma prática, porque é real. Depois desses 2, 3 minutinhos vai passar bem rápido, vai ficar super aliviado de forma rápida e tranquila. No início vai ser chatinho, insiste. Insiste em educar a tua mente. Não desista da sua mente. Ela é a chave de tudo, tá? Um outro ponto é que você pode expressar suas raivas, seu impulso, certo? Você pode se expressar, você pode falar. Mas primeiro, se tá com muita raiva, tenta se afastar. Tenta se afastar. Se você já está somatizada de raiva, se teu corpo já está tomado de raiva, provavelmente o que você vai falar não é bom. Então silencia. Sabe? Corre do confronto quando você percebe que não vai ter equilíbrio. É melhor ele não existir.
certo? Então silencia um pouquinho, se afasta, é temporário isso, gente. 1 dia, 2 dias, só para acalmar o coração, aliviar o coração, acalmar a mente. O tempo, ele é uma coisa assim incrível, fantástica na nossa vida. Porque ela acalma, o tempo ele acalma a mente, ele faz com que eu pense diferente. Nesse período, faça respiração, faça atividade física, copie no caderninho do lixo emocional, tente entender essa emoção para só depois dessas atividades que eu aqui deixei, você se defender, certo? Porque a energia e a emoção de raiva, ela vem no ato de defesa. Então, provavelmente quando você for falar com a pessoa sobre aquele assunto, aquele que gerou uma raiva, a raiva nem vai vir tão forte, tão intensa mais. Você vai ter as palavras certas, as palavras bem elaboradas, gente. Compreende? Porque deu tempo de você pensar. Então você não vai se perder na agressividade, não vai ser ouvida porque se perdeu na agressividade. Se você estiver certa, você vai impor respeito, porque você vai falar com clareza, com certezas. Sabe? Quando a gente fala que a gente não tira uma vírgula, fala com propriedade, que você não se arrepende, e é maravilhoso na vida quando a gente elimina culpas, frustrações, arrependimento. Ah, não devia ter falado aquilo. Não, quando você dá essa pausa, esse tempo, quando você vai falar, você já pensou tudo que tinha que pensar a respeito. Então você vai falar suas verdades, nuas e cruas ali. Na hora certa, na proporção certa, sem gritar. Com a certeza de que você está falando e falaria novamente. Então você não vai gerar o arrependimento. Então se apega nesse tempo que é curto, de 1 dia, 2 dias, mas que é suficiente para clarear a tua mente. Para que você faça essas atividades que eu aqui deixei e realmente você consiga domar essa raiva. Você começa a entrar em um processo de controle das suas emoções. Compreende, gente? Você começa a mostrar para o seu sistema límbico que você controla as suas emoções, que ele não precisa mandar muita raiva, que você sabe lidar com as suas defesas, porque tudo pode ser dito na hora certa e da forma correta. Compreende? Então, realmente, às vezes, um pouquinho de silêncio, né, André? Um pouquinho de silêncio vai incomodar, com certeza, e quando você for falar, esse silêncio vai te dar sabedoria, tempo para pensar, certo? Então, falem na hora certa, no tempo certo e na proporção certa. Pratiquem. Uma excelente semana para todos, certo? Uma boa prática para todos. A vida e a transformação da gente é feita com atitude, com ações. Então pratiquem essas atitudes pequenininhas dia a dia que você vai sentir a diferença no seu controle emocional. Se você conhece algum filho raivoso, certo? Aquela amiga, aquele amigo explosivo, pavio curto, indica aqui realmente o nosso Instagram. A live vai ficar salva, tá certo? Com todas as dicas para que outras pessoas se acalmem, para que outras pessoas tenham controle das emoções. O mundo está muito raivoso, as pessoas estão muito ríspidas com as palavras, de forma às vezes desnecessárias. Então vamos dar as mãos e entrar numa corrente do bem, onde a gente se ajuda e ajuda o próximo a ser mais brando, de coração, de pensamento, de energia, não é? De comunicação. Uma excelente semana. Semana eu vou estar falando, trazendo enquetes sobre essa emoção da raiva. E sexta-feira eu vou estar fazendo uma outra live de perguntas e respostas sobre esse mesmo tema. Um beijo grande no coração de todos e até a próxima live.